Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao Psicometria Online, o meu novo projeto de disseminação e divulgação do conhecimento em psicometria e análise de dados quantitativa. Antes de falar do projeto Psicometria Online, eu queria me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Figueiredo Damasio, eu sou psicólogo, mestre e doutor em psicologia, psicólogo formado pela Universidade Estadual da Paraíba, mestre e doutor em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente eu sou professor do Departamento de Psicometria, Instituto de Psicologia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atuo na UFRJ há 6 anos e fui chefe do Departamento de Psicometria por 4 anos, de 2014 a 2018. Falar da história do Psicometria Online, para vocês entenderem isso, eu preciso falar da minha trajetória profissional, né? Em 2006, na verdade eu comecei a estudar psicologia em 2004. Em 2006 eu já era aluno de iniciação científica e estava envolvido numa pesquisa quantitativa que tinha o objetivo de entender algumas características pessoais e algumas características contextuais que favorecia ou que protegia o desenvolvimento de psicopatologia em professores. Então, quando eu entrei nessa pesquisa, eu realmente eu me apaixonei pelo tema e ficou muito claro para mim que eu queria ser pesquisador. E aí eu comecei a estudar bastante, eu comecei a estudar por conta, eu comecei a tentar me desenvolver ao máximo possível, né? Durante esse processo foram surgindo várias dúvidas, né? O meu professor, que era o responsável pela pesquisa, ele me orientava, né? Mas ele não tinha toda a disponibilidade de tempo para tirar todas as minhas dúvidas, obviamente, né? Ele tinha uma série de outras demandas, uma série de outras tarefas. E mais do que isso, muitas vezes ele era apenas o meu orientador. E o que é que o orientador faz? Ele orienta, né? Ele diz o que você precisa saber para você resolver um determinado problema, mas ele não vai ter como sentar com você e lhe ensinar, né? Então, logo desde cedo ficou muito claro para mim que o meu desenvolvimento ele estaria muito relacionado com o meu esforço, né? Eu precisaria sentar, eu precisaria estudar, eu precisaria me dedicar muitas horas do meu dia para eu aprender análise de dados. E assim eu fiz, né? Era um interesse meu, era uma paixão, então na verdade não era um esforço, era quase que um lazer estudar isso. Eu me lembro que tem uma experiência da graduação que eu queria compartilhar com vocês, que na época, né, desse estudo, a gente estava trabalhando com alguns instrumentos e eu precisava realizar uns procedimentos de análise de dados um pouquinho mais complexo do que eu sabia, né? E aí eu escrevi um e-mail para uma pessoa que na época ela já estudava doutorado em psicologia, hoje em dia ela é um professor de uma universidade federal, e já era reconhecido por saber análise de dados, né? E eu mandei um e-mail para essa pessoa e pedi ajuda, né? Pedi ajuda para tirar uma dúvida específica. E eu me lembro como se fosse hoje. Ele me respondeu o e-mail me mandando 3 livros em PDF. Esses 3 livros eles tinham mais ou menos 850 páginas. E ele disse assim: Bruno, nesses 3 livros você encontra tudo que você precisa para responder às suas dúvidas. Um abraço. Foi um pouco difícil, né, assim, receber aquele e-mail, porque eu tinha uma dúvida pontual e ele me responde com 850 páginas em inglês para ler, né? E, óbvio, né, eu fiquei um pouco chateado, fiquei um pouco irritado, mas desde cedo eu entendi que para aprender análise de dados no Brasil, você precisaria se dedicar muito e ir sozinho, né? Então é uma experiência que eu levei para a minha vida toda, né? Bem, terminando a graduação, eu fui fazer o meu mestrado e o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lá existem disciplinas de análise de dados com excelentes professores, professores dos quais eu aprendi muito e sou eternamente grato. Mas tinha um problema nessas disciplinas que era o seguinte: análise de dados é um conhecimento técnico. E um conhecimento técnico você só aprende, você só introduz mesmo na sua cabeça, você só assimila com a prática, né? Então é a mesma coisa, você não vai imaginar que uma pessoa vai ser um bom pedreiro se essa pessoa só ficar olhando outras pessoas construírem casas. Não. Ela vai precisar aprender, ela vai precisar colocar a mão na massa, ela vai precisar errar
para que com experiência ela possa realmente ter segurança na ação que ela está executando. É a mesma coisa com análise de dados, né? Então, por mais que a gente tivesse as disciplinas e por mais que a gente tivesse excelentes professores com excelentes didáticas, quando eu voltava para casa, eu voltava com algumas dúvidas, né? Eu estou executando aqui um procedimento e essa especificidade aqui ela não foi contemplada em sala de aula. E agora, o que é que eu faço? Na semana seguinte eu voltava para tirar dúvida com esse professor e as dúvidas muitas vezes elas não eram sanadas. E não eram sanadas por duas razões principais. Primeiro, o professor ele não tinha todo o tempo do mundo para me acolher, para tirar a dúvida que eu precisava, né, para realmente sentar comigo e ver o que eu precisava, porque ele não era meu orientador, ele não era professor exclusivo meu, ele tinha dezenas e dezenas de outros alunos. E mais do que isso, a disciplina ela tem conteúdos, né, que precisam avançar. Então, quando eu chegava na aula seguinte com a dúvida da semana passada, eu não tinha tempo, muitas vezes, para destrinchar isso, porque nessa aula já era outro conteúdo. Então, eu comecei a sentir, já no mestrado, que é quando eu comecei a ter uma educação formal em análise de dados, que aprender psicometria na sala de aula, do modo convencional, não funcionava muito bem, pelo menos não para mim. Então, mais uma vez, né, eu precisei montar um grupo de estudos, comecei estudando sozinho, daqui a pouco eu montei um grupo de estudos com vários amigos, que hoje em dia são professores também em reconhecidas universidades, né, aqui do Brasil, e a gente estudava muito sozinho e era extremamente gratificante, mas também era extremamente árduo, né? Não é uma coisa muito simples você se dedicar anos e anos e anos para aprender uma coisa. Durante o mestrado aconteceu também algumas coisas muito interessantes assim que eu posso dizer que são mais uma base do surgimento da necessidade de montar um projeto de psicometria online. Quando eu estava no primeiro ano do mestrado, eu fui fazer um estágio junto com a minha esposa na Universidade de Bolonha, na Itália. A gente foi para o PAT, que é Psicometria, Assessment e Testística, que é um grupo de pesquisa em avaliação psicológica, psicometria e estatística, lá da Universidade de Bolonha. E quando a gente chegou lá, né, a minha esposa foi fazer o doutorado sanduíche com essa orientadora, que trabalhava com agressividade, né, que era o tema dela, e eu fui também para lá, né, com o objetivo de acompanhar a minha esposa e por me inserir nas pesquisas quantitativas que o grupo desenvolvia. E quando a gente chegou lá, a gente achou que a gente ia absorver muito conhecimento. Só que aconteceu o contrário, né? A professora, ela nos colocou para dar aula nas disciplinas que ela lecionava. Então, ao invés de a gente aprender, nós fomos ser os professores. E com um detalhe importante, essas disciplinas elas eram dadas em inglês. Então imagina, né, a gente ali no mestrado, doutorado, com sede de aprendizado, a gente foi colocado para dar as disciplinas em uma outra língua. Então foi um desafio enorme, onde mais uma vez a gente precisou estudar muito, mais uma vez a gente precisou se dedicar muito sozinho, mas enfim, demos conta da tarefa e foi de um avanço, né, pessoal, de um desenvolvimento pessoal que eu não tenho nem muitas palavras para mencionar, né, o quanto isso foi importante para a gente. Uma segunda experiência que teve, ainda nesse doutorado, nesse mestrado, né, sanduíche, digamos assim, em uma das primeiras conversas que a gente teve com essa orientadora, ela disse o seguinte: olha pessoal, eu tenho algumas pesquisas, eu tenho alguns instrumentos e eu tenho alguns bancos de dados que eu gostaria de fazer algumas análises de viés de resposta. Basicamente, eu quero saber se o meu instrumento ele funciona da mesma forma para meninos e meninas, se ele funciona para pessoas de diferentes países. Então eu preciso executar aqui uma análise chamada análise fatorial confirmatória multigrupo. Vocês sabem fazer isso? Prontamente, pessoal, prontamente eu disse assim, olha, eu sei. Só que eu não sabia, né? Mas eu já estava tão acostumado a estudar sozinho e a aprender as coisas de uma maneira meio que aos trancos e barrancos, que eu pensei, cara, eu não posso perder essa oportunidade, eu vou fazer o que for preciso para aprender isso, para que a gente possa realmente escrever esses artigos científicos que ela precisa e tudo mais. Bem, a gente passou 6 meses na Itália e desses 6 meses eu passei mais ou menos uns 2 ou 3
estudando análise fatorial confirmatória multigrupo. E não foi uma tarefa muito fácil. Primeiro, porque a gente não tinha material em português, então a gente não tinha uma literatura muito clara para me basear. Então a literatura toda era em inglês. E era uma área nova para mim, então assim, eu tive uma série de dificuldades em N questões, principalmente nos termos que eram utilizados para descrever os processos. Então, por exemplo, muitas vezes diferentes autores utilizavam diferentes termos para falar da mesma coisa. Ou muitas vezes eles utilizavam termos iguais para falar de coisas diferentes. Além disso, não se tinha na literatura muita clareza sobre quais eram os passos que precisavam ser executados para que você pudesse realmente dizer que o instrumento ele tinha ou não tinha viés de resposta. E além disso, também não se tinha muita clareza sobre quais eram os índices de ajuste, né, uma coisa específica lá, que você pode utilizar com confiança para dizer se o instrumento ele é funcional ou não. Então, eu passei muito tempo não só para aprender as questões relacionadas ao software, mas para aprender toda a parte teórica que estava relacionada a essa análise. Bem, para encurtar um pouco a história, eu posso dizer que depois de 2 ou 3 meses de muito estudo, de muita dedicação, eu consegui realmente aprender isso, eu consegui destrinchar, a gente conseguiu publicar os artigos internacionais. Então, assim, mais uma vez, né, assim, depois de muita dedicação, de muita relação, de muito esforço, eu tive êxito nisso, mas esse processo ele foi tão exaustivo para mim que eu pensei assim, cara, eu preciso escrever tudo isso que eu aprendi para que outras pessoas não tenham tanta dificuldade como eu tive, né? Então foi quando eu comecei a escrever alguns artigos científicos em formato de tutorial, né? Então, vocês estão vendo aqui um artigo científico que se chama Uso da Análise Fatorial Exploratória em Psicologia. Esse artigo ele foi escrito logo quando eu voltei da Itália, né, a publicação aqui de 2012. E esse artigo ele surgiu com o objetivo de eu disseminar um pouco, né, as informações que eu vinha acumulando ao longo dos anos, né? Então é um artigo que já tem, né, agora, né, mais ou menos 7 anos e meio, né, de existência. Então alguns procedimentos aqui eles já são um pouquinho defasados, mas na época, né, assim, ele foi um artigo muito importante e na verdade ele ainda continua sendo muito bem aceito, sendo inclusive recomendado em alguns tutoriais de revistas científicas aqui no Brasil. Esse artigo, pessoal, na verdade, ele surgiu porque eu estava escrevendo esse outro artigo aqui, chamado Contribuições da Análise Fatorial Confirmatória Multigrupo na Avaliação de Invariância de Instrumentos Psicométricos. Bem, foi essa técnica aqui que eu precisei aprender para escrever os artigos da Itália. Então, quando eu voltei, pessoal, eu falei, olha, eu preciso escrever isso, eu preciso comunicar. Especificamente, assim, o que eu mais tive dificuldade de aprender, e foi uma das coisas que eu mais quis sintetizar nesse artigo, entre várias outras informações, é a questão aqui de que alguns modelos específicos, coisas específicas aqui da confirmatória multigrupo, o mesmo modelo, na verdade, tem vários nomes diferentes. Então, pessoal, vocês não fazem ideia do quanto descobrir esses sinônimos aqui, o quanto isso foi difícil para mim. Então, nessa simples tabela aqui, eu coloco mais ou menos, eu não consigo nem mensurar em quantidade de horas que eu precisei me dedicar para destrinchar isso, mas é mais ou menos um mês e pouquinho de estudo para ter clareza sobre isso. Então, pessoal, junto a esses 2 artigos aqui, eu escrevi também um terceiro artigo chamado Adaptação e Validação de Instrumentos Psicológicos entre Culturas. Escrevi junto com a minha esposa e a professora Denise Bandeira. Esse artigo ele é um tutorial sobre adaptação e validação de instrumentos psicológicos. Então vejam que desde 2012 essa pegada, né, de escrever tutoriais ela ficou muito marcante para mim. E tem uma coisa que é bem curiosa, é que se a gente olha aqui no meu perfil do Google Acadêmico, vocês vão ver que os meus principais artigos, né, os artigos mais citados, são justamente esses tutoriais. Então, por exemplo, o uso da análise fatorial exploratória em psicologia tem 378 citações. Adaptação e validação de instrumentos psicológicos entre culturas, 300 citações. A sua versão em inglês, 179 citações.
E o artigo sobre análise fatorial confirmatória multigrupo, ele tem aqui 75 citações. Vejam que esses 3 tutoriais, eles são os meus 3 artigos mais citados. Então, isso começou a me mostrar que eu tenho que esse tipo de artigo ele tem uma relevância, né? Ele tem uma importância e que tem uma demanda. As pessoas realmente elas precisam, elas gostam, elas têm aí uma necessidade. E mais que isso, né? Assim, eu fiquei pensando, bem, se esses artigos eles têm uma aceitação, eu acho que pode ser que eu seja bom em fazer isso, né? Então, assim, anos de trabalho, né, meio que me fizeram acreditar que seria bacana se eu tentasse ensinar tudo isso que eu venho aprendendo ao longo de anos, né? Então, além desses artigos aqui, tem esse livro aqui que foi publicado em 2018, que se chama Manual de Desenvolvimento de Instrumentos Psicológicos. Aqui a gente ensina não só a parte teórica, mas também toda a parte prática de análise de dados para validação de instrumento. Então, essa pegada, né, de escrever tutoriais e de ensinar as pessoas sobre procedimentos de análise de dados, ela sempre foi muito saliente para mim, desde muito cedo. Bem, chegando na UFRJ, né, como eu falei para vocês, desde 2013, então, eu sou professor da UFRJ e eu sou responsável por ensinar as disciplinas de psicometria e de análise de dados. E aí, eu comecei a perceber nos meus alunos que eles tinham as mesmas dificuldades que eu tinha na época que eu era aluno, né? Então, assim, independente do meu esforço, independente da minha didática, independente de quão cuidadoso eu fosse na forma de passar o conhecimento, eu percebia que esses alunos eles tinham uma necessidade de praticar, né? E essa necessidade ela não conseguia ser suprida na universidade pela própria estrutura das aulas, né? Aquele mesmo problema. Eu dava uma aula hoje, na semana que vem a minha aula já era outro conteúdo. Alguns alunos tinham dúvidas, mas eu não poderia acolher todo mundo. Então, os mesmos problemas que eu tive quando eu fazia as disciplinas da pós-graduação enquanto aluno, eu vejo os meus alunos tendo agora enquanto professor. Bem, então, mais uma vez eu ficava pensando, né, caramba, como é que a gente resolve isso? Recentemente, né, agora, uns 2 anos atrás, aconteceu uma experiência muito curiosa, né, que eu estava lecionando a disciplina de análise de dados avançada no mestrado, e um grupo de alunos, né, perguntou assim, professor, posso gravar? E eu fiquei assim, fiquei um pouco envergonhado no começo, um pouco tímido, mas eu falei, grava, grava, por que você quer gravar? E aí eu perguntei meio que já sabendo a resposta, né? Assim, mas ele me explicitou o que eu queria ouvir, né, digamos assim. Ele disse, não, porque eu gravando, eu posso voltar para casa e estudar e rever quantas vezes eu quiser. E isso vai facilitar muito o meu processo de aprendizado. Então aquilo ali é como se tivesse sido o fechamento, né? Assim, todas as fichas caíram naquele momento. Então assim, bem, aprender análise de dados e psicometria, ela não é uma tarefa trivial. Se você não tem um professor do seu lado para lhe ensinar, se você não tem uma formação em que esse conteúdo ele é dado de forma muito, como é que eu posso dizer? Se não é uma coisa que é enfatizada na sua formação, você vai ter uma série de dificuldades. E mesmo se você tiver professores que lecionem essas disciplinas, vocês vão perceber que vocês vão ter dúvidas, vão ter dificuldades de implementar isso por todas essas razões que eu já explicitei. Então acontece com uma coisa muito curiosa, assim, na medida em que você tem um material gravado, na medida em que você tem um local onde você possa consultar as informações, ver, rever, assistir, o processo todo fica muito mais fácil. E aí, né, depois eu perguntei para os alunos, né, esse grupo específico que gravou, falei assim, e aquela gravação, realmente funcionou? Ele, cara, aquilo ali eu vejo aquele vídeo o tempo todo, porque sempre eu tenho uma dúvida sobre, especificamente aqui, os índices de ajuste, quais são os métodos de estimação que eu devo utilizar, então eu vou lá e tá tudo lá. Então é só rever a aula que a minha dúvida passa. Então, pensando nisso, pessoal, eu montei o Psicometria Online. Então esse é o canal onde a gente vai realmente conseguir trabalhar com psicometria, onde eu vou oferecer uma série de diretrizes, onde eu vou oferecer uma série de análises, uma série de estudos, enfim, onde a gente vai trabalhar psicometria e que vocês possam realmente assistir, voltar sempre que quiser, para que a gente possa ter aí um meio de comunicação muito acessível, né, e que, enfim, utilizar a tecnologia
ao nosso favor para que a gente possa realmente aí se desenvolver. Então, pessoal, era isso. Vamos se falando. Se você ainda não curtiu a minha página, curta a página do Facebook, curta a página do Instagram, procure também o nosso canal no YouTube. Então, assim, vamos fazer uma rede aí de divulgação de conhecimento. Beleza? Um grande abraço, fiquem bem.